Você já percebeu que alguns homens, mesmo sem beleza, status ou simpatia, dominam silenciosamente o desejo feminino? Já se perguntou por que certas mulheres se curvam diante de homens que não seguem nenhuma das regras da moralidade comum? Talvez porque essas regras, as que você aprendeu, nunca foram feitas para te dar poder, mas para te manter controlado. E talvez seja a hora de trair essas regras antes que elas terminem de trair você. O jogo da sedução nunca foi sobre sentimentos, foi sobre hierarquia. Quem lidera e quem obedece, quem esconde intenções e quem se perde nelas. As mulheres não dizem isso, mas a verdade está escrita nos olhos delas. O que atrai não é gentileza, é controle. O que prende não é romantismo, é imprevisibilidade. O afeto é negociável, a dominância não. Você pode continuar jogando o jogo como ensinaram aos fracos, ou pode aprender como os homens realmente perigosos fazem. Maquiavel já sabia. A virtude é uma armadilha, e o poder não é dado, é tomado. As regras que vamos revelar aqui não são conselhos, são armas. Cada uma delas afeta o inconsciente de quem te observa. Elas não operam na superfície, mas no subterrâneo. Nos medos, nas expectativas secretas, nos instintos mais primitivos. Você não precisa ser bonito, rico ou carismático. Só precisa entender como o desejo feminino realmente funciona. E a verdade é, elas mesmas não sabem. Mas há um risco. Ao conhecer essas regras, você não conseguirá mais fingir que é inocente. Você não será mais o mesmo, nem elas, porque a partir de agora, cada palavra sua será um teste, cada silêncio será uma isca, cada gesto, uma estrutura oculta que comanda. Este vídeo não é uma aula, é um manual clandestino, um mapa que homens jamais deveriam ter em mãos, mas que, ironicamente, está prestes a ser entregue a você. Então, se você continuar assistindo, prepare-se. Sua antiga versão pode não sobreviver ao que será dito aqui. Não haverá conselhos bonitos, nem frases motivacionais, apenas o lado sombrio da influência emocional. Porque, no fundo, Maquiavel nunca quis que você fosse amado. Ele queria que você fosse temido, até no desejo. Você foi ensinado a ser gentil, presente, romântico. Mas ninguém te avisou que o excesso de luz também cega, que estar sempre disponível transforma seu valor em paisagem, visível, porém esquecível. O homem que se entrega demais deixa de ser mistério. E o desejo feminino não nasce da gratidão, nasce da tensão. Toda mulher, mesmo que inconscientemente, deseja o homem que ela ainda não decifrou, porque o que já se entende não se deseja, e o que já se tem não se imagina mais. Maquiavel compreendia que a presença tem mais poder quando é retirada estrategicamente, que a ausência bem calculada é uma forma de comando. O erro está em pensar que demonstrar afeto constante cria conexão, quando na verdade isso dissolve o impacto. Emoções fortes precisam de contraste. Sem silêncio, a palavra perde força. Sem distância, o toque perde valor. O homem que domina o desejo sabe desaparecer na hora certa. A primeira regra, portanto, não é sobre fazer, é sobre conter. É sobre negar o impulso de provar seu valor a todo instante. Porque quanto mais você tenta ser aceito, mais você mostra que precisa ser validado. E nenhuma mulher se entrega verdadeiramente a um homem que precisa dela para existir. A fraqueza da carência é um perfume que intoxica e repele. O que atrai é o homem que não teme o abandono, que não mendiga presença, que mesmo só carrega o silêncio de quem escolheu ficar. Mas há um detalhe cruel. Ela não vai te dizer isso, porque nem ela sabe. O desejo opera fora da lógica. Ela vai dizer que quer segurança, carinho, atenção, e você vai dar tudo, isso, e perder o brilho nos olhos dela. Maquiavel chamaria isso de ilusão discursiva. O que se diz, raramente é o que se busca. O desejo é um animal primitivo. Ele se curva ao domínio, não à obediência. Se você precisa ouvir para agir, já perdeu. Então grave isso. O homem que ela deseja, ela teme um pouco. O homem que ela deseja, ela respeita no escuro. E esse respeito não nasce de gritos nem de gestos grandes.
Ele nasce do mistério, do limite, da impossibilidade de controle. A regra é simples e brutal. Nunca esteja onde ela espera, mas esteja onde ela sente. Porque sentimento nenhum sobrevive à previsibilidade. O princípio do desconforto e o valor do silêncio. Você já tentou ser o homem perfeito, atento, amoroso, presente, e por um momento funcionou. Mas então, algo se quebrou, a conexão desapareceu, a tensão morreu, o interesse sumiu. Você ofereceu tudo e recebeu o vazio. E talvez pela primeira vez você tenha sentido raiva, não dela, mas de si mesmo, por ter se tornado previsível demais, fácil demais, domesticado demais. Maquiavel alertaria: todo afeto não confrontado se transforma em desprezo, porque a mente humana precisa de tensão para respeitar, e o desejo feminino não é exceção. Quando você quebra o ciclo da previsibilidade, você devolve a dúvida, e é da dúvida que nasce o apego. O homem que entende isso domina não pelo toque, mas pelo silêncio. Não pelo excesso, mas pela ausência pontual. É o desconforto que ela sente quando você se cala que cria espaço para o desejo voltar. A segunda regra é tão poderosa quanto ignorada: crie espaço. E esse espaço não é físico, é emocional. É a pausa no meio da frase. É o olhar que não se explica. É o sumiço súbito de quem sabe que não deve se explicar. O silêncio cria tensão. E tensão cria significado. Um gesto pequeno se torna uma obsessão quando surge no meio do vácuo. O que você diz grita menos do que o que você não diz, e ela sente isso. Mesmo que não saiba nomear, o homem que fala demais se esvazia. O que se justifica se entrega. O que implora perde o valor simbólico. Maquiavel chamaria isso de desarme emocional, uma forma de oferecer à mulher um mapa completo, onde ela nunca mais precisará se perder. E quem não se perde, não deseja. O desejo feminino precisa do enigma, da falta, do desconforto. Só assim ela permanece ligada. Portanto, pare de preencher cada espaço. Aprenda a deixar lacunas, a deixar perguntas no ar, a desaparecer por horas, por dias, por frases inteiras. Não para machucar, mas para marcar. O silêncio, quando bem colocado, é uma assinatura invisível. E só os homens que compreendem a arte de se ausentar com propósito conseguem deixar esse tipo de rastro. O rastro da ausência que grita mais alto que a presença. Existe um tipo de homem que nunca se declara, mas é lembrado. Ele não fala de amor, mas é amado com obsessão. Ele não promete nada, mas é esperado em silêncio. Você já viu esse homem? Talvez já o odiou, porque ele carrega algo que você tenta conquistar há anos: magnetismo. Maquiavel não chamaria isso de carisma, ele chamaria de estratégia. E a essência dessa estratégia é a ambiguidade. Ambiguidade é poder. Quando você diz sim demais, ela entende que não precisa mais tentar. Quando você diz não demais, ela entende que não vale o esforço. Mas quando você deixa lacunas, quando você paira entre o talvez e o quase, ela se prende, porque o cérebro dela tenta resolver o que não tem solução. E nessa tentativa, ela se apega, se envolve, se enreda. O terceiro segredo não está no que você afirma, mas no que você deixa em suspensão. Todo desejo é um mistério que se prolonga. E o desejo feminino, quando estimulado por ambiguidade, se torna quase místico. Ela vai rir e depois se perguntar o que você quis dizer. Vai sentir raiva e, no minuto seguinte, se perguntar por que ainda está pensando em você. A ambiguidade bem aplicada provoca um tipo raro de vínculo, aquele que não nasce da lógica, mas da frustração sutil. Porque, no fundo, ela quer entender. E enquanto não entende, permanece presa. Homens previsíveis entregam suas cartas cedo demais. Homens ambíguos jogam com o tempo. Eles não dão tudo, mas oferecem o suficiente para manter a fome viva. Maquiavel sabia disso. Ele dizia que é mais seguro ser temido do que amado. Mas no campo do desejo, é ainda mais eficaz ser incompreendido. A mulher que não entende o homem que a atrai, tenta decifrá-lo.
e na tentativa se aproxima, e na aproximação se rende. Mas atenção, ambiguidade não é mentira, é arte, é tensão bem dosada, é saber que o silêncio vale mais do que a explicação, que um olhar enigmático pesa mais do que 1000 palavras, e que o mistério, quando carregado com presença, cria uma narrativa viva. Você não precisa falar sobre você, você precisa fazer com que ela imagine. E a imaginação dela, quando ativada, fará por você o que nem sua presença conseguiria. Vivemos em uma era que fala sobre igualdade, parceria e equilíbrio, mas os instintos não leem cartilhas modernas. E Maquiavel já sabia, por trás de toda relação existe uma luta por posição. No desejo, ninguém quer o igual, quer o que transcende. Ela não quer alguém que a siga, quer alguém que vá à frente. Não alguém que se adapte, mas alguém que a arraste para fora do eixo. E isso é instintivo, não ideológico. Você já tentou ser o homem ideal. Escutou tudo o que ela dizia. Abriu o coração. Mostrou vulnerabilidades. E no início isso pareceu belo. Mas com o tempo o desejo evaporou. Porque você não entendeu a dinâmica. Ela não quer se tornar seu terapeuta. Ela quer um líder disfarçado de enigma. Quer um homem que a arraste para dentro de si mesma. Que revele nela aquilo que ela ainda não conhece. O homem que assume sua posição simbólica cria hierarquia emocional. Não por força, mas por postura. Ele não se explica, ele não compete. Ele observa e age no momento exato. Enquanto os outros se debatem por atenção, ele se retira e no silêncio brilha. Maquiavel não falava sobre amor, falava sobre comando. E na linguagem do desejo, quem comanda é quem não se abala. É quem não precisa da presença do outro para sentir que existe. Por isso, a quarta regra é brutal. Jamais tente ser o que ela quer, seja o que ela teme perder. Há uma diferença abissal entre agradar e marcar, e só quem entende a força simbólica da hierarquia afetiva consegue gerar desejo real. Porque o desejo só se sustenta diante de alguém que não precisa do outro para validar sua própria presença. Você pode ser doce, gentil e cuidadoso, mas nunca deixe de ser o eixo. Porque o desejo feminino não se prende ao homem que escuta, mas ao que comanda. E esse comando não se mostra com palavras. Se mostra com atitudes silenciosas, com gestos firmes, com escolhas que não pedem aprovação. E uma vez que ela sente que está diante de um homem assim, ela não se afasta. Ela se entrega. Chega um ponto em que ela já viu o suficiente. Ela já testou sua ausência, já provocou sua entrega, já buscou seus limites. Mas você permaneceu ali, firme, ambíguo, estrategicamente impenetrável. E é nesse momento que nasce algo raro. A sede. A sede de descobrir o que você esconde, de ser escolhida por alguém que nunca precisou escolher ninguém. E isso a transforma, porque ela não está apenas desejando, está tentando vencer uma guerra simbólica. Maquiavel dizia que o verdadeiro poder é aquele que não se declara, e é por isso que a quinta regra é silenciosa. Quem domina não demonstra. Quem domina não negocia. Quem domina simplesmente está. E essa presença invisível, esse campo magnético que você se tornou, não precisa gritar. Ela sente. E sente como se fosse dela. Mas não é, é sua. Porque você não foi feito para correr atrás. Foi feito para ser seguido. A mulher que implora, mesmo que com o corpo calado, é aquela que foi levada ao limite da imaginação. E isso não é crueldade, é maestria. O desejo precisa desse jogo. Sem ele, vira afeto morno, vira parceria, sem fogo. O homem que domina isso, domina não apenas mulheres. Domina o próprio símbolo que representa, porque ele deixa de ser indivíduo e vira arquétipo. O arquétipo do que ela teme, ama e deseja ao mesmo tempo. Mas tudo isso exige uma coisa, autocontrole. Nenhuma das regras funciona se você ainda reage como um menino. Se você ainda se quebra diante de uma rejeição. Se você ainda depende da resposta para se sentir inteiro. O verdadeiro homem maquiavélico não seduz com técnica, seduz com postura, com energia, com a ausência do desespero. E essa ausência, quando real,
transforma qualquer palavra em comando. E agora que você sabe, tudo muda. Não apenas nos encontros, mas na forma como você se vê. Porque um homem que entende o desejo não precisa mais implorar. Ele cala, observa e deixa que o mundo o perceba. Ele não se oferece, se impõe. E isso, como Maquiavel diria, é o verdadeiro jogo. Aquele que você vence, sem que percebam que você entrou. Ela talvez nunca diga em voz alta, mas vai lembrar de você nas pausas, nas ausências que você deixou, nos silêncios que ela ainda tenta traduzir. Porque um homem que não se entrega ao jogo se torna o próprio tabuleiro. E quando você entende isso, algo muda dentro de você, como se uma camada antiga da sua identidade começasse a ruir, não por ódio, mas por revelação. O que você oferecia antes era esforço, agora é presença. Uma presença que não pede, não espera, não implora, apenas existe. E existir assim é ser lembrado. Você não precisa mais das velhas máscaras da conquista, porque agora você é o que as outras tentam decifrar. Você se tornou o silêncio que aperta, o olhar que marca, o gesto que fica. Maquiavel sabia que quem precisa ser amado já está em desvantagem, mas quem se basta se torna inevitável. E ser inevitável não é estar perto, é ser impossível de ser apagado, porque quando você sai do campo da lógica e entra no reino da simbologia, você deixa de ser um homem e se torna uma imagem, uma ideia, um símbolo gravado no inconsciente de quem te desejou. Então, se algo em você despertou, não finja que não ouviu. Marque esse momento. Deixe nos comentários o que você nunca teve coragem de dizer. Compartilhe com quem ainda se ajoelha sem perceber. E inscreva-se, não por impulso, mas porque agora você sabe que isso aqui não é sobre sedução. É sobre domínio interno. Sobre entender o jogo e finalmente parar de ser jogado. Porque homens comuns desejam ser lembrados, mas os que compreendem Maquiavel tornam-se inesquecíveis.